Após meses de separação, Zane e Bryce se reencontram em uma noite carregada de emoções, onde antigos ressentimentos dão lugar ao desejo. Entre sussurros e olhares intensos, eles redescobrem a paixão que quase perderam, e numa dança sedutora que promete reacender a chama de um amor que nunca se apagou. Vamos à história. O interesse de Zane pelo mercado imobiliário começou de raízes modestas. Crescendo em uma família humilde, ele não teve condições de pagar a faculdade, então decidiu seguir uma carreira na construção civil. Com uma forte ética de trabalho e talento para o artesanato, ele prosperou na indústria e rapidamente percebeu o potencial de investimento no setor imobiliário. Seu primeiro projeto de reforma começou quando avistou um condomínio deteriorado no local de uma obra. Intrigado, ele o comprou e restaurou, despertando sua paixão por comprar, reformar e vender imóveis. Os primeiros anos foram difíceis. Zane trabalhava longas horas gerenciando vários projetos enquanto aprendia sobre o mercado imobiliário. Sua dedicação compensou, ganhando uma reputação por transformar propriedades negligenciadas em lares valiosos. Esse sucesso trouxe estabilidade financeira, permitindo que ele assumisse projetos maiores e, eventualmente, se tornasse um milionário autodidata. Mesmo com tanto sucesso, Zane permaneceu com os pés no chão, sempre buscando a próxima oportunidade. Ele amava todas as etapas do processo, desde a compra até a venda, e via cada aquisição como um desafio emocionante. Aos 52 anos, depois de mais de 30 anos de reformas, Zane se tornou um especialista na área, vivendo sem dívidas em uma casa belamente restaurada que ele comprou por um preço excelente. Suas reformas dobraram o valor da propriedade, proporcionando-lhe liberdade financeira para buscar novos negócios. A entrada de Zane no setor imobiliário foi quase por acaso. Enquanto trabalhava em uma área com condomínios acessíveis, ele notou um em mau estado com uma placa de à venda. Após conversar com o corretor, descobriu que o imóvel de 2 quartos estava severamente danificado e custava $150 mil, enquanto condomínios semelhantes eram vendidos por $225 mil. Zane estimou que poderia renová-lo por $25 mil a $30, mas não tinha os $150 mil. Com a ajuda do corretor, ele conseguiu um empréstimo de reconstrução. Depois de passar por um longo processo de aprovação, Zane tornou-se o orgulhoso proprietário de seu primeiro investimento imobiliário. Como Zane tinha um emprego em tempo integral, ele só conseguia trabalhar no condomínio em seu tempo livre, o que atrasou as reformas. Ele contratou alguns trabalhadores, mas eles fizeram um trabalho de má qualidade, e Zane teve que corrigir seus erros, o que lhe custou tempo e dinheiro, enquanto ainda pagava a hipoteca, seguros, utilidades, impostos e taxas de condomínio. Para acelerar o processo, Zane tirou 2 semanas de folga e se dedicou 12 horas por dia, incluindo fins de semana, para terminar o trabalho. Ele enfrentou problemas inesperados, como a necessidade de substituir todo o sistema de ar-condicionado, o que adicionou milhares de dólares em despesas não planejadas. Zane colocou o condomínio à venda antes de concluir as reformas, e um vizinho se ofereceu para comprá-lo para sua mãe. Zane deixou o comprador escolher as cores e o carpete. Quando o trabalho foi concluído, o imóvel tinha novos pisos de madeira, azulejos, armários, eletrodomésticos e um sistema de ar-condicionado novo. O comprador aceitou o preço pedido de $250 mil. Zane havia investido $40 mil na reforma, incluindo o pagamento a profissionais para garantir um trabalho de alta qualidade. Após os custos de fechamento e as taxas do corretor, Zane obteve um lucro de $35 mil em 3 meses. Ele ficou satisfeito com seu primeiro investimento e aprendeu lições valiosas para futuros negócios. Zane começou a frequentar seminários de imóveis, aprendendo sobre financiadores que ofereciam empréstimos rápidos para reformas, mas com altas taxas de juros. Embora fossem caros, esses empréstimos eram processados rapidamente, eliminando as longas esperas dos bancos tradicionais. Para agilizar o processo, Zane tornou-se corretor de imóveis licenciado, ganhando acesso ao sistema de listagem múltipla, MLS, o que lhe permitiu encontrar e fazer ofertas em propriedades de forma independente, além de ganhar comissão tanto na compra quanto na venda de imóveis. Ao longo dos anos, ele comprou, reformou e vendeu muitos imóveis, começando com condomínios e gradualmente passando para casas maiores.
Com o tempo, Zane economizou seus lucros, comprando casas à vista, o que acelerava as transações e garantia melhores negócios com vendedores motivados. Com o sucesso, Zane passou a terceirizar as reformas para um empreiteiro de confiança e concentrou-se apenas em encontrar e comprar propriedades. Em determinado momento, ele tinha várias casas em diferentes estágios de renovação. Naquela altura, ele já havia acumulado um patrimônio líquido superior a $1 milhão, principalmente em dinheiro, e ganhava consistentemente uma renda de 6 dígitos. Apesar de sua riqueza, Zane vivia de forma modesta, com poucas pessoas sabendo de sua verdadeira situação financeira. 5 anos após se tornar uma figura importante no setor imobiliário, Zane se casou com Bryce Bond, uma bela mulher de uma família rica. Embora inicialmente tivessem notado sua falta de educação formal, a família de Bryce respeitava Zane por seu sucesso e ética de trabalho. O casal teve 3 filhas, Andrea, Angélica e Ashley, todas adultas com filhos próprios. A família mantinha a tradição de se reunir para feriados como Natal e Ação de Graças, embora apenas Andrea morasse perto. Bryce trabalhava como gerente de materiais em uma empresa de manufatura, garantindo que os recursos necessários fossem encomendados e estivessem disponíveis a tempo. Ela coordenava com muitos fornecedores e era habilidosa em seu trabalho, o qual ela apreciava. Em uma sexta-feira, Zane havia acabado de fechar um acordo para comprar uma casa em um bairro de classe média. Os proprietários anteriores eram um casal idoso. O marido havia falecido recentemente e os filhos, que moravam a 1.500 quilômetros de distância, planejavam colocar a mãe em um asilo. Eles precisavam vender a casa, que estava em péssimo estado, e a venda estava lenta. Um corretor conhecido recomendou Zane como comprador interessado em reformas. Ele inspecionou a casa e percebeu que a fundação, o telhado, o sistema elétrico e o ar-condicionado precisavam de consertos. O jardim estava negligenciado e a entrada da garagem tinha rachaduras. A casa ainda estava cheia de móveis e utensílios de cozinha, e a garagem estava lotada de equipamentos de buffet, sugerindo que o casal poderia ter gerido um negócio. Os filhos sabiam que casas semelhantes valiam $315 mil, mas Zane ofereceu $250 mil, explicando que pelo menos $50 mil em reformas seriam necessárias. Como a casa estava completamente quitada, os filhos concordaram em dividir o lucro. O negócio foi fechado na sexta-feira seguinte, e Zane tinha as chaves às 15h30. Ao invés de ir ao escritório, Zane foi direto para casa, planejando comemorar com Bryce. O carro dela já estava na garagem, o que era incomum. Dentro, ele não encontrou ninguém para recebê-lo. Após servir 2 shots de rum para si mesmo, ele ouviu o som do chuveiro no andar de cima. Ao entrar no quarto, viu vestidos de coquetel, lingerie, saltos altos e meias arrastão espalhados. O perfume e o batom vermelho de Bryce estavam na penteadeira. Confuso, Zane sentou e esperou. Quando Bryce saiu do banho, enrolada em uma toalha, não percebeu a presença dele. Ela começou a se maquiar, com os cabelos arrumados em volumosos cachos e as unhas pintadas de vermelho vivo. "O que está acontecendo?" perguntou Zane calmamente. Bryce deu um salto e soltou um pequeno grito. "Zane, você me assustou. Eu não sabia que você estava em casa. Fechei o negócio cedo e decidi vir para casa em vez de voltar ao escritório", disse Zane. "Pensei em te levar para comemorar, mas parece que você já tem planos. O que está acontecendo?" "Sim, querido", respondeu Bryce. "Vou sair para jantar com um amigo." Zane manteve a calma, mas insistiu. "Pelo jeito das roupas que você separou, não é só um amigo. Você vai sair com um homem, certo? E vejo que está com sapatos de dança, então vão dançar também." "Sim, querido", ela admitiu. "Pensamos em dançar para tornar a noite mais divertida." "Quem é esse amigo?" perguntou Zane. "Ah, o nome dele é Harvey Rankle. Ele é representante de vendas da empresa de papel com quem trabalhamos. Ele vem à cidade uma vez por mês e já almoçamos algumas vezes. Ele é muito educado, simpático e atencioso", Bryce rapidamente acrescentou. "Não é exatamente um encontro, só um jantar e uma conversa com um amigo." Zane, percebendo que ela estava sendo evasiva, mudou de tática. "Qual vestido você vai usar?" "Não sei. Talvez você possa me ajudar a decidir", ela disse. "Vermelho certamente chama a atenção de qualquer homem, embora seja um pouco chamativo para um primeiro encontro. Mas nenhum homem resiste a um vestido preto sexy de coquetel", comentou Zane. "Você não se veste assim para mim há muito tempo. O que há de especial nessa noite?" "Preto, então",
disse Bryce, ignorando a pergunta. Zane percebeu que, de fato, fazia muito tempo que Bryce não o tratava com tanto carinho. A raiva começou a ferver dentro dele. Zane observou Bryce se preparando para sua saída noturna, tentando manter a calma, mas sem conseguir esconder sua irritação. Bryce, usando um vestido ousado, perguntou casualmente: "Sabe, acho que nem preciso de sutiã com esse vestido." Zane, tentando soar despreocupado, respondeu: "Só tome cuidado para não sair dele quando se abaixar." Bryce, sorrindo, respondeu: "Boa ideia, acho que vou deixar o sutiã de lado e seguir o seu conselho." Zane percebeu que Bryce tinha interpretado mal seu silêncio, achando que ele estava de acordo com seus planos para a noite. Ela começou a incluí-lo mais em seus preparativos, até sugerindo que ele poderia estar gostando da ideia de vê-la sair com outro homem. Ela estava muito errada. "Estava pensando em usar meu colar e brincos de diamante. O que você acha?" Bryce perguntou. Zane, mantendo a fachada de calma, sugeriu: "Fique com o preto para combinar com o vestido. Que tal aquele pingente de safira preta? Ele vai ficar perfeito entre os seus seios, e os brincos combinando vão completar o visual." Bryce sorriu, satisfeita com a sugestão, enquanto Zane, por dentro, sentia sua raiva fervendo. Depois de Bryce vestir seu vestido de coquetel, ela pediu a Zane para abotoá-lo. Ele fez isso calmamente, enquanto ela se admirava no espelho e mostrava um pouco da perna antes de colocar seus sapatos de dança na bolsa. Antes de sair, ela pediu: "Pode me trazer meio copo de rum com especiarias? Estou me sentindo inquieta." Zane saiu do quarto, sabendo que Bryce queria um momento sozinha. Ele parou à porta e a viu pegar algo rapidamente de sua mesinha de cabeceira e colocar em sua bolsa. Não viu exatamente o que era, mas sabia que algo estava errado. Quando voltou com a bebida, Bryce estava sentada em sua penteadeira, com uma expressão satisfeita. "Obrigada, querido", disse ela, tomando um gole. "Nunca te vi tão bonita e sexy", Zane comentou, ainda mantendo a aparência de calma. "Fico feliz que você entenda. Prometo que vou compensar isso para você. Quem sabe em breve a gente se arrume, saia para jantar e depois tenha uma noite apaixonada juntos." Bryce sugeriu com um sorriso. "Veremos", Zane respondeu friamente. Bryce se levantou dizendo que não queria se atrasar. Quando chegaram à porta, Zane pediu: "Antes de ir, deixe-me tirar umas fotos suas." "Adoraria", Bryce concordou, posando como uma modelo. Zane a orientou a posar de lado e depois a pediu para inclinar-se um pouco para frente, mas com cuidado para não cair do vestido, enquanto levantava a barra para mostrar mais de suas pernas e o topo das meias. Bryce, confiante demais, obedeceu. Depois de algumas fotos, ela olhou para o relógio. "Preciso ir, não me espere acordado", disse ela. "Não se preocupe, eu não vou", Zane respondeu calmamente. Antes de sair, Bryce pediu um beijo, mas em vez disso, Zane a surpreendeu com um tapa forte no rosto. Bryce cambaleou para trás, atordoada. "Por que você fez isso?" Ela perguntou com os olhos cheios de lágrimas. "Você realmente achou que eu ficaria bem com minha esposa saindo desse jeito para encontrar outro homem?" Zane perguntou, sua voz carregada de raiva. Bryce, confusa, tentou se justificar. "Mas você parecia estar bem com isso, até me ajudou." Outro tapa, ainda mais forte, a atingiu. "Em que mundo você acha que eu toleraria esse desrespeito?" Zane gritou. Bryce começou a chorar, murmurando: "Era só um jantar." Zane pegou sua bolsa e encontrou um pacote de preservativos. "Você pegou isso quando fui buscar sua bebida, não foi?" ele perguntou. Bryce, apavorada, tentou se explicar. "Eles eram só para o caso de algo acontecer, eu não ia usá-los." Zane, segurando as lágrimas e o orgulho ferido, respondeu: "Você me subestimou, Bryce." Desesperada, ela implorou perdão e ofereceu-se para cancelar seus planos. Mas Zane, implacável, a expulsou de casa, jogando seu casaco e a chave do carro nas mãos dela. "Vá, fique na casa de Andrea ou encontre um hotel." "Eu não me importo", ele gritou. Bryce, percebendo que Zane falava sério, saiu em prantos, deixando seus sapatos de dança para trás. Zane, exausto, serviu-se de mais uma bebida e se jogou na poltrona, onde suas emoções finalmente o dominaram. Lágrimas de raiva, humilhação e tristeza caíram, enquanto ele decidiu o que fazer. Em vez de expulsar Bryce imediatamente, Zane lembrou-se de uma casa mobiliada que havia comprado recentemente. Sorrindo para si mesmo, decidiu se mudar imediatamente. Empacotou o essencial, roupas, seu laptop e equipamentos e saiu de casa às 23 horas, deixando a chave e o controle da garagem sobre a mesa da cozinha. Chegando à nova casa, Zane começou a planejar a vida sem Bryce.
Após o sucesso da reforma da casa, enquanto Zane terminava a limpeza, Andrea ligou. Pai, precisamos nos encontrar. Tem algo mais que você precisa saber. Zane, ainda abalado, respondeu. Eu sei o que vi. Andrea insistiu, revelando que sua mãe havia lhe contado tudo e que não culpava Zane por suas ações. Ela até repreendeu a mãe pelo que havia feito. Andrea pediu para se encontrarem no TGI Fridays, perto de sua casa, às 11 horas da manhã no dia seguinte, para discutir detalhes importantes. Zane, sentindo a urgência emocional de sua filha, concordou. Na manhã seguinte, Zane chegou pontualmente às 11 horas e encontrou Andrea já esperando no saguão. Após um abraço, pediram uma mesa no canto e ambos encomendaram café. O restaurante estava praticamente vazio naquele horário. Zane foi direto ao ponto. O que você quer me dizer, Andrea? Se for sobre o que fiz depois que sua mãe se arrumou para aquele encontro, não me arrependo. Não tenho que tolerar tamanha falta de respeito, especialmente vindo da minha esposa. Andrea suspirou profundamente antes de responder. Pai, isso é mais sério do que você imagina. Você não vai gostar do que tenho a dizer, mas preciso te contar. Primeiro, você precisa saber que a mamãe está devastada. Ela se arrepende profundamente. Não para de chorar e se culpa por tudo. Ela tentou continuar com a vida, mas vai para o trabalho, se força a passar o dia e volta para uma casa vazia. Zane, com um olhar frio, respondeu. Eu não sinto nada por ela depois do que fez. Andrea puxou 2 envelopes de sua bolsa, um grande e um menor. Pai, disse ela, mostrando o envelope menor. Essa é a carta de desculpas da mamãe. Ela sabe que você não quer falar com ela e mesmo se quisesse, ela não tem certeza se conseguiria te encarar. Ela está morrendo de vergonha. Não vou forçar você a ler. Pode jogá-la fora se quiser. Mas aqui está. Qual é o conteúdo do envelope maior? Perguntou Zane. Este contém um relato detalhado do relacionamento da mamãe com o homem com quem ela saiu. Foi escrito a meu pedido. Por que eu deveria me importar? Questionou Zane, irritado. Não é para você, pai. É para o departamento de RH no trabalho da mamãe. Zane franziu o senho. E por que o RH se importaria com o que Bryce fez no tempo livre dela? Andrea pegou as mãos de Zane com um olhar triste. Pai, preciso te contar o que aconteceu depois que você expulsou mamãe. Vai doer, mas é melhor ouvir de mim. Zane permaneceu em silêncio, a expressão endurecida, enquanto Andrea continuava. Mamãe estava confusa e arrependida. Ela decidiu encontrar o vendedor como havia planejado, mas para terminar tudo. Depois ela ia ficar na minha casa. Quando chegou ao hotel, foi direto ao banheiro, se olhou no espelho, com o rosto inchado de tanto chorar. Depois de se recompor, foi ao restaurante, onde o tal Harvey já esperava. Ela nem o cumprimentou. Ele percebeu que algo estava errado. Mamãe tentou falar, mas desabou em lágrimas. Ele tentou consolá-la, abraçando-a, e pediu uma taça de vinho. Ela bebeu tudo de uma vez com o estômago vazio. Harvey disse que entendia, mas insinuou que você, pai, era muito controlador. Ele pediu uma garrafa de vinho para a mesa e começou a te criticar, dizendo que nenhum homem de verdade bateria numa mulher. Mamãe, já afetada pelo álcool, continuou bebendo. Quando quis sair e ir para minha casa, Harvey disse que ela não estava em condições de dirigir. Mamãe tentou reservar um quarto no hotel, mas estava tudo lotado. Ele então a convidou para descansar no quarto dele por algumas horas. Zane ouviu, com os punhos cerrados, enquanto Andrea continuava. Quando chegaram ao quarto, Harvey ajudou a se deitar. Ele começou a beijar seu pescoço, mas mamãe o empurrou, dizendo que o relacionamento deles havia terminado. Ela só queria descansar. Harvey ajudou a tirar os sapatos dela e começou a massagear suas pernas. Mamãe acabou desmaiando de tão bêbada que estava. Quando acordou, lembrou-se vagamente de ter sentido toques, mas pensou que fosse você. Zane bateu a mão na mesa com raiva. Então ela dormiu com ele de qualquer maneira? Não, pai, Andrea interrompeu. Mamãe não consentiu. Zane balançou a cabeça, incrédulo. Ela se vestiu provocativamente, foi a um hotel, bebeu com ele e agora diz que não consentiu? Isso é difícil de acreditar. Andrea, com a voz baixa, respondeu. Pai, essa é a verdade, mas não é tudo. De manhã ela acordou com Harvey tentando forçá-la novamente. Ela o empurrou e saiu correndo. Estava sóbrio o suficiente para entender o que havia acontecido. Ele riu e disse que ela não parecia se importar na noite anterior. Zane, agora pálido, absorveu a informação. Andrea continuou. Mamãe queria te procurar para confessar tudo, mas quando chegou em casa, viu que você já tinha ido embora. Ela foi consumida pela culpa e vergonha. Após um longo silêncio,
Zane finalmente perguntou. E aquele preservativo que ela pegou do meu criado mudo, ela planejava usá-lo? Andrea suspirou. Não, pai. Ela o pegou como uma forma de se sentir mais segura, achando que a ajudaria a dizer não. Mas nunca teve a intenção de usá-lo. Zane permaneceu em silêncio por mais um tempo, a raiva lentamente se acalmando. Andrea concluiu. Mamãe começou a fazer terapia. Ela está tentando entender o que fez e por quê. O conselheiro sugeriu que ela entrasse em contato com você, mas sabíamos que você não gostaria de participar. Eu tenho ido às sessões com ela, para tentar compreender tudo. Zane balançou a cabeça. Não vou participar de nenhuma terapia. Bryce fez sua escolha e agora tem que lidar com as consequências. Andrea assentiu e, com a voz triste, acrescentou. O RH da empresa da mamãe revisou o caso. Eles consideraram que as acusações contra Harvey não se sustentariam. Era a palavra dela contra a dele. Mas o RH da empresa dele achou que o comportamento de Harvey foi inadequado, especialmente por ele ter se envolvido com uma mulher casada. Zane e Andrea ficaram em silêncio por um longo tempo. Ele tentava processar tudo o que tinha acontecido. Zane achava que, um tempo separados, poderia ajudar a resolver os problemas entre ele e Bryce. Mas agora, tudo tinha mudado. Ela realmente dormiu com sua amiga e, apesar das explicações de Andrea, Zane não conseguia afastar a sensação de que aquilo havia sido intencional. Incapaz de resolver o conflito interno, Zane tomou uma decisão. Por enquanto, ele não faria nada. Seguiria sua nova vida, evitando Bryce. De vez em quando, falava com Andrea, que o encorajava a conversar com sua esposa e tentar resolver a situação. Mas Zane sabia que aquela ferida levaria tempo para cicatrizar. Divórcio não era algo que ele considerava seriamente. Ele focava em reformar sua nova casa e ajudava seus vizinhos a melhorarem as deles. Com o tempo, Zane voltou à sua carreira de comprar, reformar e vender propriedades. Ele transformou o pequeno bairro e até paisagismo fez, criando uma área tranquila para os vizinhos se reunirem. Logo, as mulheres da vizinhança descobriram que Zane não sabia cozinhar bem, então começaram a preparar refeições para ele, levando caçarolas e outros pratos caseiros. Numa tarde, enquanto revisava uma planilha, Zane ouviu uma batida na porta. Sem pensar muito, salvou seu trabalho e foi atender. Para sua surpresa, era Bryce. Bryce, Zane exclamou. Não esperava te ver aqui. Como me encontrou? Ela não respondeu diretamente e perguntou. Posso entrar? Grande parte da raiva que Zane sentia havia diminuído com o tempo. Mesmo surpreso com a visita inesperada, ele disse. Claro, entre. Bryce estava diferente. Usava um vestido simples, branco, e trazia algumas sacolas de supermercado. Onde é a cozinha? Perguntou ela. Zane apontou e, sem hesitar, Bryce foi direto, colocou as sacolas no balcão e olhou ao redor. Está um pouco vazio, mas é aconchegante, comentou ela. Você realmente arrumou tudo por aqui? Não terminei todas as reformas, mas está habitável, Zane respondeu. Posso fazer um tour? Bryce perguntou, e Zane concordou. Ele a levou pela sala, pelo corredor e pelos quartos, mostrando o que já havia feito e o que ainda precisava ser concluído. Quando chegaram ao quarto principal, Bryce comentou sobre o espaço pequeno em comparação com a casa antiga, e Zane respondeu que era mais do que suficiente para ele. De volta à sala, Zane perguntou novamente, como você me encontrou? Não foi fácil, Bryce admitiu. Conversei com alguns dos seus colegas do escritório de imóveis. Eu pensei muito antes de aparecer, mas precisava te ver, mesmo que por pouco tempo. Então, decidi vir e cozinhar para você. Trouxe tudo para fazer um bolo de carne. Espero que me deixe ficar tempo o suficiente para preparar o jantar. Zane aceitou. Eu tenho uma planilha para terminar, mas posso te ajudar mais tarde, disse ele. Cerca de 20 minutos depois, Zane foi até a cozinha. Bryce estava ocupada, mas ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. Você realmente não precisa de minha ajuda? Precisa? Seu freezer está cheio e eu não encontrei uma única refeição congelada. As esposas dos vizinhos cuidam de mim quando se trata de comida, Zane explicou. Eu as ajudo com pequenas reformas e elas me recompensam com caçarolas ou churrascos. Mas eu adoraria seu bolo de carne. Agradeço por ter vindo aqui para fazer isso. Essa foi apenas uma desculpa para te ver de novo, Bryce admitiu com a voz suave. Eu senti tanto a sua falta. Eu fui tola, me deixei levar por um homem mais jovem e cometi um erro enorme. Zane suspirou. Bryce, eu sei que você está arrependida. Andrea me contou o que aconteceu naquela noite. A princípio, pensei que você realmente tivesse ido adiante,
mas Andrea me convenceu de que você foi manipulada. Bryce mudou de assunto, anunciando que o jantar estava pronto. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas Zane a deteve. Por que você não fica para o jantar? Perguntou ele. Não quero atrapalhar sua nova vida, respondeu Bryce, mas eu adoraria voltar na próxima sexta-feira e cozinhar para você novamente. Isso seria ótimo, Zane disse, mas da próxima vez eu quero que você fique para o jantar. Naquela noite, depois que Bryce saiu, Zane foi tomado por uma sensação inesperada de solidão. Ele se acostumou a viver sozinho, mas ver Bryce de novo trouxe de volta sentimentos complicados. Mesmo magoado, ele ainda sentia falta dela e da vida que tinham juntos. Na semana seguinte, Bryce voltou, e eles passaram a se encontrar regularmente. Ela cozinhava, eles jantavam juntos e desfrutavam da companhia um do outro. Aos poucos, Zane percebeu que, apesar das mágoas, ainda havia algo entre eles. No entanto, eles sabiam que o caminho para a reconciliação seria longo e incerto, mas ambos estavam dispostos a tentar. À medida que a festa avançava, os homens se reuniram para falar sobre esportes, enquanto as mulheres se aproximaram de Bryce, curiosas sobre seu relacionamento com Zane e por que eles não estavam morando juntos. Enquanto isso, as crianças brincavam na rua, desenhando com giz no asfalto. Já no fim da noite, os pais começaram a levar os filhos para casa e todos ajudaram a limpar a bagunça. Zane carregou algumas cadeiras de praia de volta para sua casa, percebendo que havia bebido bastante vinho. Bryce também estava claramente sentindo os efeitos do álcool. Quando chegaram a casa, ela começou a juntar suas coisas para ir embora. Acho que você não deveria dirigir essa noite, disse Zane, notando o quanto ela havia bebido. O que eu devo fazer? Bryce perguntou, hesitando em ficar para não causar incômodos. Você pode dormir no quarto de hóspedes, ele ofereceu. Tem uma camiseta que você pode usar. Obrigada, Zane, Bryce respondeu. Não quero causar nenhum problema. Zane foi ao quarto, pegou uma camiseta branca e entregou a Bryce. Ela foi para o quarto de hóspedes e fechou a porta. Zane estava desligando as luzes e ajustando o termostato quando ouviu Bryce chamá-lo. Ao se virar, viu-a no corredor, usando a camiseta que delineava suas curvas, realçando sua silhueta. Seu decote estava visível, e a cintura ainda envolta por uma toalha. Zane, ela disse suavemente. Você pode me dar um abraço de boa noite antes de eu ir dormir? Zane ficou hipnotizado por ela. Por um momento ele deixou de lado toda a raiva que estava guardando. Ele se aproximou e a abraçou pela cintura, enquanto Bryce envolvia os braços em torno de seu pescoço e repousava a cabeça em seu ombro. Eles se abraçaram por apenas alguns segundos antes de Bryce interromper o gesto e voltar apressada para o quarto de hóspedes, sem dizer nada, fechando a porta atrás de si. Zane sentiu-se quase aliviado por o abraço ter sido breve, pois ele sentia seu corpo reagindo à presença dela. Se o abraço tivesse durado mais alguns segundos, Bryce certamente teria notado. Na manhã seguinte, Zane acordou com uma leve ressaca e ouviu o som do chuveiro. Bryce já estava acordada. Após tomar alguns comprimidos para dor de cabeça, ele foi para a cozinha, onde encontrou Bryce preparando o café da manhã. Ela estava alegre, usando um vestido leve e preparando bacon, ovos, torradas, suco e café. Seus vizinhos podem até trazer o jantar, mas parece que você não tem um bom café da manhã por aqui, ela disse rindo. Só encontrei sanduíches congelados no seu freezer. Você está certa, Zane admitiu. Geralmente eu só pego um desses ou faço um shake de proteína antes de sair. Está uma manhã tão bonita, disse Bryce, olhando para fora. Que tal comermos no terraço? Parece uma boa ideia, Zane concordou, preparando a mesa para dois. Quando Bryce trouxe a comida, Zane puxou a cadeira para ela, que sorriu. Obrigado por ontem à noite e por esta manhã. É a primeira vez em muito tempo que me sinto feliz, Bryce disse. Eu sinto o mesmo, Zane respondeu. Bryce respirou fundo, testando o terreno com cuidado. Ela não queria pressioná-lo, mas precisava saber como ele se sentia. Alguma ideia de quando você pode querer voltar para casa? Perguntou, tentando soar casual. Zane pensou por um momento antes de responder. Não sei se quero voltar para casa. O rosto de Bryce murchou um pouco, embora ela tentasse disfarçar. A resposta dele deixou claro que ele ainda não estava pronto para retomar o relacionamento. Bem, disse ela suavemente, eu vou esperar até que você esteja. Naquela noite, Bryce voltou, deslumbrante em uma saia plissada rosa e um suéter de cachemira que realçava sua silhueta. A saia era curta o suficiente para mostrar suas pernas,
e o suéter abraçava seu corpo. O que tem no menu esta noite? Zane perguntou, sorrindo. Trouxe bifes de costela marmorizados. Pensei que você poderia grelhar enquanto eu preparo uma salada. Bryce respondeu com um sorriso sedutor. Durante o jantar, entre olhares e taças de vinho, Bryce fez um brinde, ao desejo de que você me deixe voltar para sua vida. Zane, pego de surpresa, desviou o olhar, ainda lutando com sentimentos confusos. Após o jantar, sentaram-se no sofá para assistir a um filme. Bryce se aproximou dele e logo o calor entre eles se transformou em algo mais intenso. Quando o filme acabou, Bryce sussurrou. Você vai me deixar ficar esta noite, não vai? Zane, hesitante, concordou. Mas, ao invés de ir para o quarto de hóspedes, Bryce voltou do banheiro usando uma lingerie preta que deixava Zane sem palavras. Gostou das minhas novas roupas de dormir? Bryce perguntou com uma voz sedutora. Ele não resistiu. Aquele momento reacendeu algo que Zane pensou estar enterrado, e a paixão tomou conta de ambos. Enquanto eles faziam amor, Bryce pensava consigo mesma como foi tola em acreditar que qualquer outro homem poderia substituí-lo. Naquela noite, entre suspiros e toques intensos, os dois reviveram o que tinham perdido, ainda que as feridas entre eles estivessem longe de cicatrizar completamente. Claro, vamos transformar essa história em uma narrativa mais épica, com uma tradução fluente e bem estruturada. Aqui está a versão reescrita. À medida que a festa avançava, os homens se reuniam para conversar sobre esportes, enquanto as mulheres se aproximavam de Bryce, perguntando sobre seu relacionamento com Zane e por que ainda não estavam morando juntos. As crianças brincavam na rua, desenhando com giz no pavimento. Com o cair da noite, a festa começou a esmorecer. E os pais levaram seus filhos para casa. Todos ajudaram a limpar as sobras da festa. Zane carregou algumas cadeiras de praia de volta para sua casa, percebendo que havia bebido um pouco mais de vinho do que deveria. Era evidente que Bryce também estava se sentindo levemente embriagada. Uma vez em casa, ela começou a reunir suas coisas para ir embora. Eu não acho que você deva dirigir esta noite, Zane disse, observando a quantidade de bebida que ela havia consumido. O que eu devo fazer? Bryce perguntou, sem querer ser inconveniente. Você pode dormir no quarto de hóspedes, ele ofereceu. Eu tenho uma camiseta que você pode usar. Obrigada, Zane, respondeu Bryce. Não quero causar nenhum problema. Zane foi ao seu quarto e voltou com uma camiseta branca. Bryce a pegou, entrou no quarto de hóspedes e fechou a porta. Quando Zane estava desligando as luzes e ajustando o termostato, ouviu Bryce chamar seu nome. Ele se virou e a viu no corredor, agora vestindo a camiseta. O tecido se moldava suas curvas, acentuando sua figura, e a toalha que ainda a envolvia deixava sua silhueta mais evidente. Zane, ela disse suavemente, pode me dar um abraço de boa noite antes de eu ir para a cama? Ele ficou hipnotizado por ela, quase esquecendo quão linda ela era. Por um momento, deixou de lado toda a raiva que vinha segurando dentro de si. Aproximou-se e envolveu a cintura dela com um braço. Bryce, por sua vez, envolveu os braços em volta do pescoço dele e descansou a cabeça em seu ombro. Eles se mantiveram assim por alguns segundos, até que Bryce se afastou rapidamente, retornando ao quarto de hóspedes e fechando a porta atrás de si. Zane se sentiu aliviado que o abraço foi breve. Ele sentiu seu corpo reagir à presença dela, e se o abraço tivesse durado mais alguns segundos, Bryce certamente teria notado. Na manhã seguinte, Zane acordou com uma leve ressaca e, ao ouvir o chuveiro ligado, percebeu que Bryce já estava acordada. Depois de tomar alguns analgésicos para a dor de cabeça, ele foi para a cozinha, onde encontrou Bryce preparando o café da manhã. Ela estava radiante, usando um vestido de verão, preparando bacon, ovos, torradas, suco e café. Seus vizinhos podem trazer jantar para você, ela disse, mas não parece que você tem um bom café da manhã. Tudo que encontrei no congelador foram sanduíches de café da manhã congelados. Você está certa? Zane admitiu. Eu normalmente só pego um desses ou um shake de proteína antes de sair. Está um dia tão bonito, Bryce comentou, olhando para fora. Por que não comemos no pátio? Isso parece bom, Zane concordou, arrumando a mesa para dois. Quando Bryce trouxe a comida, Zane puxou a cadeira para ela e ela sorriu. Obrigada pela noite de ontem e pela manhã, disse ela. Foi a melhor que me senti em muito tempo. Sinto mesmo, Zane respondeu. Bryce respirou fundo, testando o terreno. Não queria pressioná-lo, mas precisava saber como ele se sentia.
Alguma ideia de quando você pode querer voltar para casa? Perguntou, tentando soar casual. Zane pensou por um momento antes de responder. Eu não sei se quero voltar para casa. O coração de Bryce afundou, embora ela tentasse esconder. A resposta dele deixou claro que ele não estava pronto para retomar de onde haviam parado. Bem, ela disse suavemente. Eu vou esperar até que você esteja pronto. Enquanto isso, adoraria continuar vindo às sextas-feiras para cozinhar para você, se você não se importar. Eu gostaria disso, Zane disse. Você sempre foi a melhor cozinheira. Bryce sentiu um aperto no peito com o comentário, se perguntando se Zane a queria apenas por causa de sua culinária. Mas também percebia que havia mais entre eles e que ele apenas não estava pronto para admitir ainda. Decidiu não apressá-lo. Na sexta seguinte, Bryce voltou. Ela estava deslumbrante numa saia plissada rosa e um suéter justo de cashmere que destacava sua figura. A saia era curta o suficiente para revelar suas pernas e o suéter se ajustava ao seu corpo. Zane a cumprimentou na porta. O que temos no cardápio esta noite? Ele perguntou. Eu trouxe bifes ribeye marmorizados, Bryce disse sorrindo. Achei que você poderia grelhá-los enquanto eu faço uma salada com alface, tomates, abacate e bacon. E trouxe 2 garrafas de vinho tinto. Quem sabe a gente não fica tão bêbado que você me peça para ficar de novo. Zane riu, não percebendo completamente como o relacionamento deles estava gradualmente evoluindo para algo mais profundo. Ele ainda tinha raiva latente e não sabia como abordar isso sem estragar a noite. Vamos ver como a noite vai, Zane respondeu, sem compromisso enquanto acendia a churrasqueira. Bryce se ocupou na cozinha preparando a salada, enquanto Zane servia 2 copos de vinho. Ele entregou um a ela e levou o outro para o pátio, deixando a garrafa na mesa. Depois de um tempo, Bryce trouxe a salada e Zane começou a grelhar os bifes. Estarão prontos em cerca de 10 minutos, disse ele, virando-se para ela. Bryce levantou seu copo de vinho. A minha esperança é que você me deixe de volta em sua vida, ela disse suavemente. O brinde pegou Zane de surpresa e ele se sentiu um pouco envergonhado, sem saber como responder. Vamos conversar depois, disse ele, voltando sua atenção para os bifes. Após alguns momentos de silêncio, Zane anunciou que os bifes estavam prontos e eles se sentaram para comer. O silêncio perdurou até que Zane finalmente falou. Sinto muito por como as coisas terminaram. Bryce quase engasgou com a comida ao ouvir sua declaração abrupta. Ela alcançou a mão dele e disse, obrigada. Eu tinha tanto medo de que você pensasse que eu dormi com alguém por vontade própria e que nunca iria me perdoar. A expressão de Zane suavizou. Às vezes, penso que se eu não tivesse te mandado embora, nada disso teria acontecido. Nada disso foi sua culpa, Bryce respondeu, ainda segurando sua mão. Foi tudo por minha causa. Eu deixei-me encantar por um vendedor charmoso. Nunca me perdoarei por ter te machucado assim. Vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso, se você me deixar. Bem, Zane disse, tentando aliviar o clima. A alface é um bom começo. Após o jantar, quando os pratos foram lavados, Zane perguntou a Bryce se ela queria assistir a um filme. Claro, ela respondeu sorrindo. Mas você escolhe desta vez. Quero ver algo que você goste. Você sabe que eu gosto de filmes de ação, Zane brincou. Normalmente estão cheios de violência, nudez e linguagem forte. Perfeito. Bryce disse com um sorriso. Vou assistir a filmes românticos com minhas amigas. Zane navegou pelo Netflix, finalmente escolhendo um filme cheio de ação que achou que ambos iriam gostar. Assim que começou, Bryce retornou do banheiro usando seu perfume favorito de rosa. Ela sentou perto dele no sofá, tão próxima que Zane podia sentir seu calor. Sem pedir, ela gentilmente repousou a cabeça em seu peito. Zane, instintivamente, colocou o braço em volta de seus ombros, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ele notou que a saia dela havia subido um pouco acima da metade da coxa, e os botões do suéter estavam desabotoados, revelando uma quantidade considerável de decote. Bryce sempre foi linda para Zane, e apesar de tudo o que aconteceu, ele não podia negar sua atração por ela. O filme passou, mas Zane achou difícil se concentrar. Logo, Bryce se aconchegou mais contra ele e adormeceu, sua respiração suave e constante. Ele a deixou dormir até que o filme terminou. Então a acordou gentilmente. Você vai me deixar ficar esta noite, não vai? Ela perguntou sonolenta, levantando-se. Eu não acho que deveria dirigir para casa tão tarde. Sim, você pode ficar, Zane concordou. Você sabe onde fica o quarto de hóspedes? Bryce sorriu,
mas em vez de ir para o quarto de hóspedes, ela foi ao banheiro e saiu alguns minutos depois, usando um delicado vestido de dormir preto que deixou Zane sem palavras. O tecido leve acariciava sua pele e realçava suas curvas, fazendo com que Zane se sentisse novamente atraído por ela de maneira intensa. Ela se aproximou lentamente, seu olhar penetrante refletindo um misto de insegurança e desejo. Zane, paralisado pela beleza dela, não conseguiu se mover. Os dois estavam tão próximos que ele podia sentir o perfume dela, um aroma doce e envolvente que o envolvia como uma segunda pele. Você está linda, Zane sussurrou, a voz um pouco mais rouca do que pretendia. Bryce deu um passo à frente, sua respiração acelerando. Obrigada, respondeu, seus olhos brilhando. Eu só queria me sentir um pouco mais especial esta noite. A tensão entre eles cresceu, e Zane não pôde resistir. Ele a puxou para perto, envolvendo em seus braços e inclinando-se para beijá-la. O beijo começou suave, mas rapidamente se intensificou, repleto de paixão e emoção reprimida. Era como se todos os momentos de dor e saudade finalmente encontrassem um alívio. Bryce se afastou por um momento, olhando nos olhos de Zane. O que estamos fazendo, Zane? Perguntou, a voz trêmula, mas cheia de esperança. Estamos nos dando uma segunda chance? Zane hesitou, a confusão em sua mente. Mas ao olhar para ela, tudo parecia se encaixar. Ele sabia que a amava, apesar dos erros do passado. Eu quero isso, Bryce. Eu quero nós dois. Sem mais palavras, eles se entregaram um ao outro novamente. Zane a levou até o sofá, onde se sentaram juntos, envolvidos na intimidade daquele momento. A noite se desenrolou entre risadas e lembranças, e a conexão que haviam perdido começou a ser restaurada. Quando finalmente se levantaram para ir para o quarto, a tensão entre eles se dissipou, substituída por um conforto renovado e a promessa de um futuro juntos. Zane sabia que havia muito a superar, mas, com Bryce ao seu lado, estava disposto a enfrentar qualquer desafio. No silêncio da noite, enquanto a lua iluminava a casa, Zane e Bryce finalmente encontraram seu caminho de volta um para o outro, prontos para reescrever a história de amor que quase perderam.